Tudo começa quando os homens param um carro na porta de Leonardo, e Ângela agradece, mas conta que está sem chave e sem celular. E do lado de dentro, Alma agradece Leonardo por ter jantado com ela, mas ele deixa bem claro que espera que ela entenda que o passado ficou para trás, mas a chata insiste que eles podem mudar o presente, e percebe que ele ficar nervoso quando ela está por perto. A campainha toca e Leonardo pergunta quem será tarde da noite, e Alma vai atrás dele para abrir a porta. Ângela espera do lado de fora, e então Leonardo abre o portão e fica desesperado quando vê Ângela daquele jeito, e os homens olham e depois arrancam com o carro, e Ângela diz que perdeu sua chave e seu celular e entra na casa. Por outro lado, Félix está furioso e liga para seu advogado, pedindo para ele ajudar a dar uma lição em Luz, mas o homem diz que o juiz já está do lado dele, mas Félix não quer saber e garante que precisa de algo a mais porque isso não está funcionando, e revoltado demite o homem, dizendo que precisa de alguém mais competente, e desliga na cara dele. Enquanto isso, Leonardo bate na porta do quarto de Ângela, e Alma fica só olhando o que vai acontecer, e então Leonardo pede para ela abrir a porta, mas Ângela diz que está com muita vergonha e não quer ver ninguém. Então Alma decide entrar no quarto, e Leonardo vem atrás dela, e Alma pergunta o que está acontecendo, mas Ângela continua envergonhada. Então Alma fala para Leonardo deixar elas conversarem entre mulheres, e então ele sai do quarto. Alma pergunta se Ângela bebeu muito, e ela diz que não, mas desconfia que colocaram algo na bebida dela, e Alma fica chocada. E Ângela diz que uns homens queriam fazer mal a ela, e Alma quer saber se foram aqueles que a trouxeram, mas Ângela responde que não. Então Ângela diz que não quer mais falar nada porque está com vergonha, mas Alma pede para ela contar tudo com detalhes, porque o segredo dela está guardado e não vai dizer nada a Leonardo, que está nervoso do lado de fora. E enquanto isso, Félix entra em contato com outro homem e pergunta se ele está disponível para fazer um favor a ele. No dia seguinte, Leonardo está com Ângela no carro e diz que já sabe que ela não quer contar sobre o que aconteceu, mas garante que está ali para o que ela precisar, e Ângela diz que não está pronto para dizer e que sente vergonha, e agradece a ele por ter dado carona a ela, e diz que eles se veem depois. Na casa dos Verga, Luz conta para Beatriz e Gerardo que Dona Pura está muito mal, e que Pablo não quis incomodar os patrões, porém Beatriz diz que Gerardo precisa fazer alguma coisa, e ele fala que não pode ir até lá pessoalmente, mas pede para Luz procurar o Dr. Leonardo, que é um ótimo médico e vai conseguir ajudar Dona Pura. Por outro lado, Ângela está com sua advogada chorando muito e contando o que aconteceu, e diz que está pronta para denunciar esses homens. Então Nancy fala para ela ficar tranquila e que vai acompanhar ela, e depois emprestar dinheiro para ela comprar outro celular, e então Ângela agradece muito. Nesse meio tempo, Yolanda conversa com Aníbal e fala que conhecendo Ângela com certeza ela vai fazer uma denúncia contra eles. Mas Aníbal garante que ela não vai conseguir nada, porque ele já se encarregou de acabar com todas as evidências, e garante que vai ser a palavra dela contra a dele. Porém Yolanda está preocupado com Marlene, porque ela pode falar alguma coisa. Porém Aníbal garante que ela sabe bem que se abrir a boca morre. Yolanda pergunta por Eustáquio, e Aníbal diz que ele só quer desaparecer do mapa, mas conta que tinha muitos clientes estrangeiros interessados em Ângela, e que até tinham dado um valor adiantado, porém Yolanda diz que ele precisa devolver, porque com essa gente não se brinca. No hospital, Leonardo fala com Gerardo ao telefone e conta que Luz já está lá com ele, e Gerardo diz que precisa acompanhar Beatriz em vários exames, e por isso pediu para Luz falar com ele, e Leonardo diz que tudo bem e garante que vai ajudar Dona Pura em tudo que ela precisar. Então Leonardo pergunta o que está acontecendo, e Luz conta que Dona Pura está em contato diabético e que está em um hospital privado, mas que ela não tem dinheiro para pagar. Leonardo resolve fazer uma ligação, e diz que precisar internar com urgência uma senhora que está em coma, e passa o nome dela, e diz que precisa de uma ambulância para fazer a transferência. Luz fica agradecida, e aproveita para perguntar se Leonardo sabe algo de Ângela, porque está tentando falar com ela no celular e não consegue. Então Leonardo conta que ela perdeu o celular à noite no tal evento que ela foi, e que ela chegou em casa muito mal, mas não quis contar o que aconteceu, e foi até sua advogada denunciar. Por outro lado na cadeia, Álvaro liga para Ângela mas cai na caixa postal, então ele deixa um recado, pedindo para ela ajudar ele a sair daquele lugar.
mas por consideração a Clarita que preciso dele, e diz que ela é seu amor, e diz que não tem outra palavra que possa chamar ela se não for esse. Então 2 presos chegam zombando de Álvaro, e ele furioso diz que para os homens o deixarem em paz, e dá um soco em um deles, mas o homem revida, e deixa claro que eles mandam ali, e para Álvaro não ficar se achando, e em seguida o carcereiro chega e pergunta o que está acontecendo, e os homens disfarçam dizendo que só estavam esperando Álvaro acabar com o telefone. Na mansão Santilhana, Mirta está em seu quarto quando recebe a visita de seu advogado, e fica feliz perguntando se já saiu o pedido de divórcio, mas o homem diz que não foi ali para falar sobre isso, mas sim que Sandro já está ciente de uma notificação, que se a dívida que ele tem não for paga em 15 dias, eles perderão aquela casa. Enquanto isso, Ângela quer saber o que vai acontecer, e a advogada explica que ela vai ser chamada para dar seu depoimento e contar sobre esse absurdo que esse tal Aníbal faz. Ângela diz que não é a primeira e conta que está preocupada com uma garota chamada Lili que desapareceu, e a advogada diz que ela precisa contar sobre isso também. Ângela conta que sente muita vergonha, mas Nancy a apoia, dizendo que é isso que esses homens querem que ela sinta. Mas é por causa de mulheres corajosas como ela que esses tipos são derrubados e presos. A advogada conta que isso acontece muito por aí, e diz que Ângela precisa de ajuda emocional, e empresta o celular para ela se comunicar. No hospital, Leonardo continua não entendendo por que o exame de Samantha sumiu, mas diz para a funcionária que eles precisam continuar pesquisando o que aconteceu. Logo em seguida, ele recebe a ligação de Ângela, e pergunta como ela está, e Ângela se desculpa por não ter falado nada na noite anterior, mas diz que estava com muita vergonha, e Leonardo diz que Alma não quis contar o que elas conversaram. Ângela fala que quer muito ver Leonardo e que precisa de um abraço dele, e Leonardo também quer abraçar ela. Antes dela desligar, Leonardo conta que Luz foi até o hospital, porque Dona Pura passou mal e está internada. E nesse meio tempo, Luz arruma Beatriz para ir fazer seus exames, e ela pergunta se Dona Pura já foi transferida, mas Luz acha que não, mas conta que Dr. Leonardo está responsável por isso e garante que vai ficar tudo bem, e agradece por ela e Gerardo serem pessoas tão boas e ajudar quem não tem nada, mas Beatriz diz que Luz tem Deus, seu filho e a eles. Beatriz aproveita para perguntar sobre Ângela, e quer saber se Luz acha que Ângela se casou com Álvaro para se aproveitar do dinheiro dele, mas Luz garante que não, e que Ângela é uma das pessoas mais maravilhosas que ela já conheceu, e garante que se Beatriz conhecer vai pensar a mesma coisa. Então Beatriz diz que não sabe o que pensar, e fala que quer conhecê-la, mas Samantha chega na hora perguntando para que a mãe quer conhecer Ângela, se ela e Gerardo já fizeram isso. Mas Beatriz diz que se Samantha quer continuar com Álvaro e com o apoio deles, ela precisa saber quem é essa mulher e tirar suas próprias conclusões. Por outro lado, Mirta diz para o advogado que se ele apressar o divórcio talvez consigam ficar com a casa, mas o homem diz que não, porque Sandro deixou a casa como garantia de que iria pagar suas dívidas. E nisso, Alma entra no quarto, mas se desculpa quando percebe que tem visita. Mas Mirta manda ela entrar e Alma escuta quando o advogado diz que só há uma solução, e é que Sandro pague as dívidas porque ao contrário disso, a casa deles estará perdida. Ângela vai visitar Álvaro na cadeia, e diz para ele que vai ser breve, mas Álvaro pede para ela se sentar, e implora para Ângela o perdoar, então ela diz que sim, que vai perdoar ele, e os advogados entram, e Ângela assina o papel dizendo que está perdoando ele perante a lei, para que ele cuide de Clarita, mas garante que não quer ver a cara dele nunca mais. Então Álvaro fala que não merece o perdão dela, e Ângela concorda, e diz que só estava fazendo isso para ele ver a irmã dele. E Álvaro pede para ficar a sós com sua esposa para conversar, mas a advogada se recusa e fala que elas já estão de saída, e Ângela dá adeus para ele que diz que a amou demais. As duas saem, e Álvaro sorri para o advogado. Fora da sala, Ângela fala para a advogada que também o amou demais,
e continua o amando, mas ao mesmo tempo o odeia com todas as suas forças. Enquanto isso, no hospital, Leonardo diz que vai fazer de tudo para salvar Dona Pura, e os netos agradecem, mas Abel pergunta o que realmente aconteceu com sua avó, e Leonardo conta que conversou com o doutor dela, e que Dona Pura já sabia que tinha diabetes, mas se recusou a tomar a medicação. Então os rapazes ficam chocados porque não faziam ideia de que sua avó estava passando por isso, mas Leonardo garante que vai fazer tudo para ela se recuperar. Enquanto isso, na mansão Santillana, Mirta está furiosa porque por culpa de Sandro ela vai perder a casa, mas Alma fala para ela não se preocupar, porque vai falar com seu pai e vão pagar essa dívida para recuperar a casa. Por outro lado, Luz deixa um recado para Félix dizendo que não conseguiu sair do hospital porque Dona Pura está mal. E nisso Ângela chega querendo saber como ela está. E Pablo conta que Leonardo está cuidando dela. E então Luz pergunta o que aconteceu com ela na noite anterior. E Ângela conta que está viva por um milagre, porque colocaram algo na sua bebida e tentaram fazer mal a ela. Mirta agradece a Alma, mas diz que ela não precisa pagar pela dívida, mas a moça faz questão, e diz que vai falar com Sandro para saber quanto ele está devendo. Mirta fica agradecida e fala que Leonardo vai se dar conta da grande mulher que ela é, e garante que vai ajudar ela a recuperar ele. Então, Alma conta que na noite anterior, Ângela chegou trocando as pernas e contando uma história estranha e que fugiu de uns homens que queriam fazer mal a ela, mas a garota não acreditou em nada. Enquanto isso, Ângela está contando para Leonardo tudo o que aconteceu à noite, e diz que se lembra de Aníbal dizendo que queria levar ela para o México e Brasil. E Leonardo diz que eles são os desgraçados, mas que ela precisa denunciar. Então Ângela diz que já fez isso, e que agora precisam esperar pelas investigações, mas conta que na verdade precisa estar com Leonardo porque com ele se sente segura, e Léo garante que sempre vai estar ali para ela. Mirta furiosa diz que não sabe aonde estava com a cabeça em colocar Ângela na casa dela, e garante que vai mandar ela embora. Mas Alma diz elas vão fazer isso, mas que precisam ir com calma para Leonardo não desconfiar e ficar bravo. E nesse meio tempo, Ângela fala para Leonardo que vai para a casa dele, para Mirta não ficar brava, mas ele diz que ela vai até o hospital fazer exames, e então Ângela não precisa retornar. Ela diz que então vai aproveitar para estudar, e Leonardo convida ela para tomar um café, e Ângela agradece por ele ter ouvido ela desabafar e por ter acreditado, e ele diz que os olhos dela não mentem, e sabe que ela está dizendo a verdade. Por outro lado, Alma chega no apartamento para falar com Sandro, e conta que Mirta recebeu a visita do advogado, e ele pensa que foi para falar do divórcio, mas ela conta ele foi dizer que eles vão perder a casa se não pagar a dívida que ele tem. Sandro diz que já está pensando como resolver isso, mas não sabe como, e Alma sugere que ela ajude pagando esse valor que ele deve. Por outro lado, Ângela está saindo do hospital quando Luz chama por ela e conta que Dona Beatriz pediu para ela ir à casa para conversar, e Ângela fica preocupada, mas Luz diz que ela é muito boa gente, e que não vai fazer grosseria a ela. Enquanto isso em casa, Mirta recebe uma ligação de Aníbal dizendo que essa enfermeira que está na casa dela é a mesma que está trabalhando com ele, e pergunta se ela chegou lá pela noite, e Mirta fica chocada perguntando se ela sabe que eles se conhecem, mas Aníbal diz que não, e então os dois marcam de se encontrar no Hospital Verga. Então Aníbal diz que vai atender a porta, e um homem entra com ele e depois mostra seu distintivo dizendo que é investigador da polícia, e gostaria de fazer algumas perguntas a ele. Nesse meio tempo, Sandro diz para a Alma que pode aceitar a ajuda dela, e diz que está esperando a resposta de um investimento, e que se por acaso isso não der certo ele fala com ela. Ele diz que vai contar para Leonardo, mas Alma pede para ele não fazer isso, porque quer ajudar de coração, e porque gosta muito de Mirta, mas não quer que eles achem que ela quer ganhar estrelinhas para reconquistar Leonardo.
Aníbal conversa com o investigador e diz que qualquer mulher hoje em dia quer denunciar os homens, mas garante que não fez nada disso que Ângela o acusou, e coloca a culpa nela dizendo que Ângela estava querendo dormir com ele para pagar um dinheiro que estava devendo a ele, mas Aníbal garante que não aceitou, porque tem um trabalho honrado e não faz essas coisas. O investigador fala para ele não sair da cidade, porque a qualquer momento vai ser chamado para depor, e então o homem vai embora e Aníbal furioso diz que Ângela vai pagar por isso. E enquanto isso, Alma se despede de Sandro quando Leonardo chega e fica surpreso em vê-la por lá. Então Alma vai embora e Leonardo pergunta ao pai o que ela estava fazendo lá. Sandro mente dizendo que ela foi para falar de Mirta, mas Leonardo diz que ele é um péssimo mentiroso, e Sandro diz que Alma pediu para ele não contar, e então Leonardo pede para ele dizer logo, e imagina que ela tenha ido para dizer que quer uma segunda chance com ele, mas Sandro diz que não, e conta que Alma se ofereceu para ajudar a pagar a dívida da casa. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.